Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Essa semana parece que a Netflix virou o Chris, né? Até a musiquinha do Todo Mundo Odeia o Chris combina com Netflix no final, né? Tentem cantar aí na sua cabeça. Hoje eu queria mostrar pra vocês as pessoas, as empresas e todo mundo que tá criticando a Netflix e como algumas empresas inclusive ressurgiram das cinzas só pra dar uma cutucada na gigante dos streamings. Então, vamos lá! Então pessoal, antes de mais nada, só explicando, né, caso alguém tenha caído de paraquedas nesse assunto e não tenha assistido nenhum dos vídeos anteriores, a Netflix está impedindo o compartilhamento de senhas. Agora você só pode compartilhar sua senha com pessoas que moram na sua residência Netflix. Muitas coisas ainda não estão devidamente explicadas, só que você tem o direito de compartilhar sua senha pagando R$ 12,90, só que a pessoa que receber essa senha tem direito a somente um perfil e somente uma tela simultânea. Você pode compartilhar até 2 vezes, né? Ou seja, você pode ter 2 assinantes extras se você tiver o pacote Premium e você pode ter um assinante extra se você tiver o pacote padrão. Né? Então você tem a opção aí de gastar possivelmente R$ 81,40 com a Netflix ou algo em torno disso, né, se você tiver o pacote Premium de 55 e você tiver 2 assinantes extras. E só para deixar tudo, né, no contexto devido, a Netflix sempre incentivou bastante o compartilhamento de senhas. A Netflix sempre falou que amar é compartilhar uma senha e etc. O CEO da empresa, né, o Reed Hastings, já tinha falado disso, a exaustão de compartilhamento de senhas, que eles nunca iam impedir, que era bom inclusive para a empresa. E agora eles mudaram completamente de opinião, aproveitando ali o lançamento do Max para tentar disfarçar um pouquinho, né, para tentar se aproveitar dessa situação para não levar muita atenção, mas não funcionou porque a Netflix está sendo, digamos assim, a empresa mais odiada do momento. Então eu vou mostrar para vocês alguns comentários que os inscritos fizeram nos vídeos, só que primeiro eu quero começar falando a história mais engraçada envolvendo essa situação toda, que é a Blockbuster se aproveitando da situação para dar uma cutucada na Netflix. É bem famosa a história, né, de que no ano 2000 a Netflix tentou fazer uma parceria com a Blockbuster. A Blockbuster deu risada, né, digamos assim, porque eles estavam no topo do mundo, eles eram os reis ali, né, no mercado de aluguel de DVDs e etc. Na época acho que tinha até fita cassete ainda. Então a situação era totalmente diferente. A Blockbuster não aceitou, né, fazer uma parceria com a Netflix, não aceitou nem comprar a Netflix, né, que em determinado momento surgiu a ideia da Blockbuster comprar a Netflix. Eles não quiseram fazer isso e eles vieram a falir cerca de 10 anos depois, né, até menos do que isso. Eles já estavam completamente quebrados e essa história acabou ficando bastante famosa, né? Eu vou mostrar alguns detalhes aqui para vocês. Só que a Blockbuster, alguns anos atrás, ela retomou as suas redes sociais, pelo menos, né? Ainda não existem lojas e etc, mas ela retomou as suas redes sociais e ela aproveitou para dar uma cutucada já em alguns momentos. A última vez que eu me lembro da Blockbuster cutucando a Netflix foi quando tinham a última loja fechando e eles postaram assim: "Thanks Netflix", ou seja, obrigado Netflix, querendo dizer, vocês acabaram de vez com a gente. Inclusive tem uma série da Netflix hoje que se chama Blockbuster, então é uma reviravolta total, né? Agora uma empresa gigante como a Netflix produziu uma série com o nome Blockbuster. E a cutucada, né, que a Blockbuster deu nesses últimos dias foi a seguinte. Eles falaram basicamente o seguinte, né, num tweet, foi feito em inglês. Eles falaram: "Só lembrando que quando vocês alugavam filmes com a gente, nós não ligávamos com quem vocês compartilhavam, vocês podiam compartilhar com quem vocês quisessem, desde que vocês devolvessem o filme." Aí ele colocou inclusive o @Netflix para realmente dar uma cutucada, porque a Blockbuster, ela não tem nada a perder a essa altura, né? Como eu disse, é como se um zumbi tivesse levantado da cova somente para aterrorizar essa situação da Netflix. É obviamente engraçado, só que não dá nem pra gente comparar, né? A Blockbuster, pelo menos aqui no Brasil, quando ela saiu de linha, eu me lembro que eu alugava com frequência, os filmes estavam custando ali R$12, R$14 para você alugar um lançamento, então não dá pra gente comparar o formato do negócio, você ter que pegar o carro, sair de casa, né, alugar, e muitas vezes você chegava lá, não tinha mais, eu me lembro, muitas vezes o filme já estava indisponível, né, aí depois todas as Blockbusters da cidade que eu morava, tinha umas 5 ou 6, todas elas viraram Americanas Express, né, que continuou tendo uma Blockbuster ali dentro, então eu continuei ainda comprando filmes, né, dentro da própria Americanas,
mas algum tempo depois nem os DVDs estavam mais disponíveis. E pessoal, só lembrando vocês, faltam pouco mais de 1000 inscritos para eu bater a marca dos 100 mil aqui no Guerra dos Streamings, então eu adoraria atingir essa marca já nessa próxima semana. Se vocês puderem me ajudar, seria muito legal. A gente tá vendo uma das semanas aí mais caóticas no mundo dos streamings e eu tô tentando pelo menos trazer o máximo de conteúdo possível aqui para vocês. Então, se vocês puderem, é aqui embaixo, é fácil, rápido e de graça. Então é óbvio que é engraçado, né, a gente ver toda essa situação, mas não dá pra gente comparar. O método de mercado da Netflix continua sendo muito melhor. Só que eu, particularmente, toda vez que leio notícias a respeito disso, eu me lembro da clássica cena do Obi-Wan Kenobi com o Anakin, né, dizendo, pô, você era o escolhido, você deveria acabar com eles, né, e não se juntar a eles, porque a Netflix existiu inicialmente, né, com a proposta de acabar com a televisão por assinatura, de acabar com a forma com que as coisas eram feitas. Ah, você pode compartilhar a senha à vontade, tem o conteúdo de todos os estúdios, e com o passar do tempo, a Netflix está cada vez mais se tornando basicamente um pacotão de televisão por assinatura, só que ao invés de você estar pagando vários canais, ou seja, você está dando dinheiro para Warner, para Disney, etc, você está dando dinheiro para Discovery, para muitas empresas, para Globo, inclusive, né, que tem muitos canais de televisão, você está pagando somente a Netflix um valor de R$ 55,90. A última televisão por assinatura que eu tive aqui em casa, eu acho que era mais ou menos nessa faixa de R$ 49,90, R$ 59,90, e tinham vários canais diferentes, né? Então a Netflix acabou realmente fazendo o que o Anakin fez e foi pro lado negro. E só explicando, a situação da Blockbuster vai ainda além, porque supostamente, né, em 1997, o Reed Hastings alugou Apollo 13 e ele demorou para devolver e ele teve que pagar R$ 40 de multa. E esses R$ 40, naquela época, ele comprava 5 DVDs diferentes daquele filme. Ele pensou o seguinte, ele falou, pô, por que que isso funciona dessa forma? Por que que é tão caro? E aí ele decidiu criar a própria empresa. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Eu sei que eu passei por algo muito parecido, porque eu aluguei a série Roma e não foi na Blockbuster, foi numa locadora que se chamava Star Cine na minha cidade. Eu lembro certinho que eu demorei 15 dias mais ou menos para devolver a primeira temporada de Roma, só que a cada dia era uma multa extra. Então, tipo assim, eu tinha direito a uma semana com o DVD, só que se eu demorasse 15 dias para entregar, eu estaria pagando 8 multas, porque no 8º dia tinha uma multa, no 9º dia e assim por diante. Então eu achei um absurdo, eu me lembro que eu paguei quase R$ 130, eu já desfiz a minha assinatura, né, na locadora na hora. Eu falei, tá bom, você vai cobrar essa multa, pode desfazer minha assinatura. E realmente eu imagino que um cara como Reed Hastings pode ter tido isso como incentivo para criar a sua própria empresa. Eu, inclusive, né, comprei depois na internet a temporada de Roma, somente por birra ali, né, para poder falar, ó, agora eu tenho a temporada. Eu paguei acho que R$ 69,90 na época, sendo que eu já tinha pago, né, uma multa absurda. E aqui eu fiz uma enquete lá no meu Twitter, não foram tantas pessoas assim que responderam. Você pretende cancelar a Netflix em decorrência das últimas decisões da empresa? Vou cancelar, teve 73,2,6%, na verdade, por cento dos votos, e não vou cancelar, teve 26,4%. Obviamente, muita gente que está falando que vai cancelar não vai, só que eu até selecionei aqui os comentários, né? Eu procurei a palavra cancelei, só que se a gente olhar cancelamento, tem muitos comentários também, cancelar tem muitos comentários, então, né, eu acho que tem milhares de comentários a essa altura, né? O Augusto Garcia, não compartilho, porém cancelei, né? E aqui muitos outros comentários falando basicamente a mesma coisa, né? Se vocês quiserem pausar, inclusive teve um comentário aqui, ó, deixa eu encontrar para mostrar para vocês. Um comentário muito interessante aqui, ó, do Jailis Dourado. Olha o tamanho do comentário que ele fez. Ele contou a história toda dele aí com a Netflix, eu achei muito legal, né? E ele conclui dizendo que não faz mais sentido assinar a Netflix por R$ 55,90, agora com todas essas condições aí que eles estão colocando. Então, parabéns aí por um comentário excelente. E se continuar aqui, tem mais uma infinidade, né, de comentários nesse mesmo sentido. E obviamente eu não posso esquecer da indireta que a Amazon mandou, né? Não foi através da página da Amazon, foi através da página da Prime Video do Reino Unido. Então não sei, né, se foi literalmente algo que o Jeff Bezos ali falou, mas com certeza foi uma ideia que surgiu, né? Muitas dessas empresas estão aproveitando a situação, né, para lançar promoções. Eu falei a respeito da promoção do Mercado Livre, eles deram inclusive uma cutucada no vídeo, né? Pô, os streamings estão caros, né? Dando uma piscadinha pra tela e assim por diante. E a gente viu uma zoeira da Prime Video. Eles colocaram o seguinte: quem está assistindo
everyone who has our password. Ou seja, todos que têm a nossa senha, e eles fizeram isso em resposta à postagem da Netflix que love is sharing a password, ou seja, que amar é compartilhar uma senha. Eles pegaram esse tweet da Netflix e fizeram esse outro tweet por cima dizendo: todo mundo que tem a nossa senha tem o direito de usar. Isso foi quase que uma declaração de guerra, né, digamos assim, da Prime Video contra essa atitude da Netflix. Só que a Prime pode fazer isso, né, porque eles pertencem a uma gigante. Se tem uma empresa que eu aposto, uma ou não, duas empresas que eu aposto que dificilmente vão tomar atitudes muito radicais com relação a isso. Primeiro é a Amazon com seu Amazon Prime Video, e a segunda, que não precisa pelo menos, é a Apple com seu Apple TV Plus. Por quê? As duas empresas são gigantescas, o streaming não é o foco dessas empresas, né? Quanto mais pessoas utilizarem o Prime Video, melhor para a visibilidade, né? Então eu acredito que a Amazon não tem um incentivo muito grande para impedir esse compartilhamento de senhas, coisa que a Netflix em termos financeiros tem. Eu não concordo com a atitude da Netflix, eu acho que eles tinham que ter revisto o preço, tinham muitas coisas que eles deveriam ter feito, só que faz mais sentido para a Netflix do que para a Amazon Prime Video, mas a piada não deixa de ser sensacional. E aqui eu consegui encontrar, né, só para mostrar para vocês o post que eu lembrei de memória aqui. Aqui eles colocaram TBT, thanks Netflix, né, obrigado Netflix, e botaram a foto de uma loja fechando. Então foi um post hilário aí, né, na verdade esse post foi de 2022, eles estavam postando uma foto antiga, eu me lembrava um pouco diferente da situação, mas já não foi a primeira vez, né, que a Blockbuster deu uma cutucada, só que enquanto a primeira cutucada foi a Blockbuster basicamente admitindo a derrota, dessa vez a Blockbuster estava tentando se colocar num pedestal, dizendo, todo mundo podia compartilhar, sendo que não era exatamente assim. Então, pessoal, se vocês querem entender um pouquinho mais a respeito desse assunto, eu já fiz alguns vídeos, né, a respeito dessa situação da Netflix e do compartilhamento de senhas, que eu vou deixar aqui do lado para vocês darem uma olhada. E como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.